Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Vieira da Conectadas. Estamos aqui para mais um podcast aí para vocês. Muito conteúdo, né? Vocês estão gostando dos podcasts que a gente está criando com os nossos clientes? Se estiver, siga nosso canal, indique para os amigos, curte aí, salva, compartilha. Faz tudo o que você tiver vontade aí para ajudar a gente a aumentar aí a quantidade de seguidores aqui no YouTube. Bom, hoje o assunto é muito interessante para quem é empresário, e não só empresários que têm uma empresa já no Simples Nacional, não. É para você que também é pequeno empreendedor, é um MEI, tá empreendendo aí sozinho. Nós vamos falar sobre dívidas. Se sua empresa tem dívidas em excesso, assista esse podcast. Você não pode perder. Você vai achar muito legal aqui tudo que a gente vai falar, tá bom? Então, hoje, nosso convidado especial é o Joel. O Joel, ele é um dos sócios da Faros Consultoria, né? Gestão compartilhada. Ele vai explicar melhor o que a Faros faz, mas ele que veio falar sobre esse assunto hoje, porque é uma das especialidades dele ajudar as empresas ali financeiramente, tá? Então, Joel, se apresente um pouco aí para o pessoal, conta um pouco sobre você. Muito boa tarde, meu nome é Joel, CEO da Faros Consultoria. Nós trabalhamos num modelo de negócio chamado gestão compartilhada. Nesse modelo de negócio é dar as mãos ao empresário para contribuir para a gestão do negócio dele, da empresa dele. A Faros ela nasceu da ideia de ser um farol para o empresário, né? A gente veio lá de um modelo bem tradicional de contabilidade, né? Que era aquela empresa que entregava apenas conformidades, parte legal de empresa, e a gente percebia uma certa deficiência no relacionamento com o empresário, né? E o empresário ele acabava andando sozinho, né? Mesmo tendo um profissional de tamanha força, né, para o negócio, ele andava muito distante, porque o contador só entregava conformidades. Então, quando a gente percebeu que aquela distância tão grande, fazia com que a gente precisava repensar o negócio e precisava ressignificar aquela contabilidade. Não podia ser mais daquele jeito, né? Apenas entregar impostos e folha de pagamento. Não, a contabilidade tem muito mais informação e poder sobre um negócio, decisões sobre uma empresa, que fazia ela perpetuar o negócio, né? E para isso tinha que colaborar para a gestão. Então a Faros veio como um farol para iluminar o caminho do empresário. Farol por quê? Porque em 280 a.C., né, próximo de Alexandria, né, tem uma ilha que foi desenvolvido o primeiro farol no mundo, porque os navios chegavam e eles naufragavam, eles colidiam, eles sofriam acidentes, porque nada orientavam eles que estavam chegando em terra. Então foi desenvolvido o primeiro farol no mundo para orientar o capitão, o navio, que era para ele tomar cuidado. Então aí nasceu a ideia de a Faros, ela de fato seria isso na vida do empresário. Iluminar o caminho dele e dizer, tome cuidado, né? Porque esse caminho não afundar, não sofrer acidentes, naufragar e por aí vai, né? Então essa é a ideia. Então, assim, qual o diferencial da Faros com uma contabilidade tradicional? Porque a gente, às vezes, olha a contabilidade até com maus olhos assim, nossa, pagar contador para pagar imposto. É isso, a gente pensa assim, contador é igual a imposto. Qual que é a diferença aí do atendimento da Faros? Essa interpretação da contabilidade, ela sempre veio com esse mal necessário, né? Sou obrigado a pagar contador, né? Sim. Então, isso, obviamente, que toda vez que o contador chama o empresário para um bate-papo, ele falou, já está vindo contas, já está vindo problemas, e aí o contador ele é evitado, né? Então, isso sempre soou mal. Então, para mudar isso, o contador, nós tivemos que dar as mãos para o empresário e dizer para ele, vem para cá que nós vamos ajudar você a gerenciar a tua empresa. Então, a gente foi para um modelo mais consultivo, uma contabilidade consultiva e controladoria e também o próprio BPO financeiro. Tudo isso forma a gestão compartilhada. A gente não tem como mais atuar como modelo tradicional. Porque esse modelo tradicional é muito distante e ele é apenas uma despesa, um custo para aquele empresário. Então, que diferença é essa? Gestão de negócios.
Então, quando eu entrego contabilidade para ele, eu de fato estou dando informação para tomada de decisões. Entendi. Saúde financeira. Quais são os indicadores da saúde financeira dele? Então, é muito mais do que entregar impostos e folha de pagamento, não tenho dúvida. Então, vocês fazem reuniões, então, reuniões com o cliente? Mensais de prestação de contas do cenário da saúde financeira da empresa. E traça estratégia? Tem que ter plano estratégico para melhorar os resultados dela. Então, todos os meses é apresentado um painel de desempenho da empresa, medindo liquidez, rentabilidade, né, o ponto de equilíbrio e entre outros. Quando esses resultados vão sendo apresentados, automaticamente também são apresentados planos para melhorar ele. Então, toda reunião vai ser colocado para o empresário situações que tem que ser colocadas na empresa dele para otimizar aqueles resultados. É o mesmo que estabelecer um exame de saúde dele. Sua saúde está assim. E para você melhorar isso, você tem que usar esse caminho dentro da empresa. E aí vai ser apresentado para ele um plano de ação para ele melhorar esses resultados dos indicadores financeiros. Legal. Então. E explica um pouco agora, que entrando no assunto do podcast, Joel, qual que é a definição aí de dívidas em excesso para as empresas? A dívida é um acúmulo de passivos, né? À medida que a empresa vai fazendo suas operações, ele vai acumulando aqueles passivos, mas esses passivos ele deveria trazer riqueza para o empresário. E isso acaba não acontecendo. Passivos são dívidas. Ah, tá. Então, ele compra, ele adquire matérias-primas, máquinas, equipamentos, e tudo isso gera passivo. Mão de obra é passivo? A mão de obra também é. Né? Porque o colaborador e também empresas prestadoras de serviço que devem ser contratados para somar o produto produzido para gerar outros ativos, essa matemática toda, essa conta, ela deveria ser superavitária e ela acaba não acontecendo isso. Então, como a empresa precifica errado, ela não consegue determinar o preço adequado para a saúde financeira da empresa, ela acaba desenvolvendo passivos e vai acumulando dívidas. Porque aquilo que ela tem de receita não cobre a operação. Tudo por não saber precificar, por não saber gerenciar as finanças da empresa. E me diz uma coisa, como que está o cenário atualmente no Brasil, com seus clientes? O que você tem percebido? As empresas estão se endividando mais ou não? Você sente que está tendo uma melhora aí no mercado? O indicador de se endividar mais, ele não é preocupante, porque as empresas devem se endividar, até por conta das operações, mas desde que haja rentabilidade suficiente. Que consiga pagar, então, né? As empresas devem gerar cada vez mais dívidas, mas desde que acumule muito mais patrimônio. Então, essa conta, ela precisa, de fato, ser superavitária. Tem que dar resultados financeiros. Né? Se a gente for observar, por exemplo, os Estados Unidos, um país que se endivida muito, mas gera muito mais patrimônio. Então, a fórmula tem que tomar esse cuidado aí. A gestão financeira, a gestão de negócios, a gestão desses passivos, ele tem que ter esse ativo superior, né? Tem que ser superior, porque não tenha dúvida que vai acumular passivo e vai desencadear outros problemas. E aí, por exemplo, não importa a empresa ter passivos, mas desde que ele tenha liquidez para absorver o passivo. E para que tenha liquidez, tem que fazer essa gestão financeira e medir periodicamente o resultado desse indicador. Porque se você quer saber se a empresa tem condições de pagar passivos, é medindo liquidez dela, que é o cruzamento entre ativos e passivos. Ah, tá. O ativo seria o que ali? Conjunto de bens e direitos da empresa. Tá. Caixa, bancos, aplicações financeiras, estoque, contas a receber, ativos, máquinas, equipamentos, por exemplo, são os ativos da empresa. Tá. Então, assim, você até começou já a falar um pouco dos motivos, né, das empresas estarem endividadas. Fazer dívida, então, não é o problema é conseguir pagar essa dívida. Né? É a falta de liquidez da empresa que compromete a operação dela. Aí ela não paga e começa a entrar em dificuldades operacionais e financeiras. E o que causa a falta de liquidez? A falta de liquidez já nasce de precificação errada. Então, ela tem um alto custo, ela não tem um markup muito bem definido,
não cobre custos fixos, não paga os impostos, não paga a margem de lucro projetada. Consequentemente, aquele dinheiro ele é insuficiente, ele recebe, muitas vezes também não tem uma boa gestão de cobranças, enfrenta inadimplência, ele não consegue receber aquele valor vendido. Ele vai entrar em dificuldades financeiras, vai contrair empréstimos e fazer mais dívidas e aí vai acumulando e aquilo vai virando uma gigante bola de neve. É um perigo muito grande aí. Aí, sobre a precificação, o que você pode sugerir aqui para o pessoal, né? Quem trabalha com serviços, com vendas de produtos, qual que é um dos jeitos aí, pode dar umas dicas, né? De como precificar de um jeito que fique saudável para a empresa. Para começar, a formação do preço, primeiro eu tenho que ter muito claro definido o quanto eu pago para ter um produto. Né? Porque quando eu estou falando de comércio, é muito fácil. Né? O valor da aquisição é o custo daquele produto. Né? Isso está claro. Mas quando se trata de indústria ou até mesmo da prestação de serviço, começa a haver um pouquinho mais de complexidade. Mas nada absurdo de se fazer. Um dos grandes problemas, né, é esse de eu não saber o quanto custa meu produto ou serviço que eu vendo ao meu cliente. Eu não sei o quanto ele custa. Isso é um problemaço. Porque aí eu vou precificar errado. Outra coisa, o que é que define de fato o coeficiente para mim aplicar sobre aquele custo para me dar o preço adequado? Muitos não sabem isso, muitos. Nós chamamos isso de markup. Esse markup ele é a soma das despesas fixas e variáveis, margem de lucro, e os impostos estão ali nas despesas variáveis. Então, a soma desses números, eles formatam um coeficiente para me aplicar sobre o custo do produto. Então, é muito comum a gente ver gente dando preço e não previu as despesas fixas da empresa no preço. O fixo você fala assim, é uma internet, é o combustível, aluguel, prolabore dos sócios, salário do pessoal do departamento administrativo, por exemplo, são despesas e custos fixos. E eles deveriam ser representados através de um percentual para colocar no markup e dar o preço adequado. Entendi. Por que as empresas não fazem isso? Não tem nenhuma planilha de custo fixo, por exemplo. Então, a ausência desse controle, desse levantamento, dessas informações, prejudica totalmente a formação de preço. E você recomenda o uso de alguma planilha, algum sistema financeiro para a pessoa ter mais controle? Existem técnicas, na verdade, né? Não precisa nada ser um IRP monstruoso para fazer esses cálculos. Planilha simples é suficiente para poder elaborar o markup da empresa. Para isso, tem que levantar a planilha de custos fixos, tem que levantar quais que são as despesas variáveis, tem que levantar também a margem de lucro pretendida, né? E aplicar isso dentro da fórmula do markup para poder aplicar no produto produzido, né? O custo de aquisição, que é o custo variável da mercadoria, né? Então, quando a gente tem essa fórmula, a gente consegue o preço adequado, ideal, para cobrir toda a operação. Entendi. Existe uma questão muito importante também sobre amortizar dívidas, que é pauta do nosso bate-papo aqui. As empresas falam muito de ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio é tudo que eu preciso vender para pagar todo mundo. E eu não ficar devendo nada para ninguém. É o 0 a 0. A partir daquele momento eu começo a ganhar dinheiro. Só que quando a empresa começa a enfrentar passivos, dívidas, por N problemas, crise, enfim, é muito importante a gente falar de ponto de equilíbrio financeiro. Porque existe 3 tipos de ponto de equilíbrio: contábil, econômico e financeiro. Cada um deles dá uma resposta diferente, dependendo das intenções do empresário. Então vamos falar de financeiro, que é pauta aqui. Se a empresa tem enfrentado passivos e está acumulando dívida, é importante que ela encontre o ponto de equilíbrio com a amortização de passivo. Então, se a empresa, por exemplo, busca formas de resolver problemas de inadimplência, por exemplo, ela identifica o custo fixo dela e também faz uma proposta de amortização do passivo. E inclui essa amortização na conta do ponto de equilíbrio. Aí a força de vendas vai aumentar. Precisa aumentar. Para quê? Para pagar aquele passivo.
Ah, vai fazendo caixa Vai dela. fazendo caixa dela e vai pagando o passivo. Mas para isso demanda estratégia, demanda plano de ação. Isso a Faros faz. A Faros faz. Porque não tem como dar aqui fórmulas prontas, Não né, dá. Joel? É uma consultoria, é uma Tem. contabilidade consultiva mesmo, de fato. Sim, né? eu ia até perguntar aqui de porcentagem, mas Não, eu vi não que existe. é algo muito personalizado, né? Então, É assim, ó, não tem é como. comum essa dúvida, né? Qual é a fórmula de sucesso? Não existe, cada eu empresa até tem o seu pensei, cenário. qual a porcentagem do custo fixo para você pôr lá? Ah, 10, 15, 20, 30%? Tem que ver, fazer essa planilha primeiro, essa análise toda, né? Porque o que acontece? Cada empresa estabelece sua estratégia de negócio. Então, se eu e você somos empresas distintas e do mesmo segmento, eu estabeleci um modelo de gestão e você o seu. A sua pode ser muito mais robusta, a sua pode ser muito mais agressiva e você pode investir muito mais na gestão do negócio do que eu. Obviamente, o teu custo vai ser diferente. Sim. Então, cada empresa tem sua realidade. Não existe uma fórmula, isso serve para todos. Não existe uma fórmula que determina modelo de sucesso. Cada empresa tem a sua rota a ser seguida. Sim. Agora, sim, você comentou de margem de lucro, né? Tem também uma discussão aí de margem de lucro. Eu ouço falar muito em 40% para serviços. É isso mesmo que vocês Não necessariamente. Não? Em médias, né, as indústrias, por exemplo, varia de 8% a 12% no máximo. Né? Assim também acontece para o comércio. As empresas prestadoras de serviço, presume-se um lucro de 30%, margem de lucros. Só que isso também não pode ser confundido com margem bruta, que muitos definem isso como... Eu já fiquei confusa já. Margem líquida é uma coisa, margem bruta é outra. Então, por exemplo, é o mesmo que a gente falar de margem de contribuição. Margem de contribuição é a margem que contribui para o lucro. Mas ele não é o lucro, ele é um lucro bruto. Então, o que muitas vezes se busca? Porque a margem de contribuição é a capacidade da empresa cobrir custos fixos. Mas ele é muito importante para saber o quanto, de fato, ele contribui para o lucro da empresa. Então, esses indicadores, cada um deles dão uma informação, né? E a sua primeira pergunta fala de margem de lucros. É margem de lucro líquido. Resultado da linha de baixo da DRE de uma empresa. Né? Então, assim, e isso também é o desejável, mas nem sempre isso acontece. Por quê? Muitos empresários têm a falsa ideia de que está tendo resultado. Aí ele só tem aquela margem bruta. E não mede o custo fixo da empresa para saber se de fato o resultado está satisfatório. Quando o resultado é insatisfatório ou de fato não garante o sucesso financeiro da empresa, ele começa a ter dificuldades financeiras e aí busca empréstimos, começa a contrair mais dívidas, sem estratégia nenhuma. O que acontece? Quando ele contrai esses empréstimos para botar capital de giro na empresa, aquele capital que ele injetou na empresa, ele não é rentabilizado. Consequentemente, vai criar mais passivos. O que tem de empresário que coloca dinheiro na empresa para resolver problemas de passivos, que é a pauta aqui de hoje, né? Dívidas. E ele não estabeleceu uma estratégia adequada, não revisou os preços dele, não fez um ponto de equilíbrio financeiro, pode ter certeza, aquele dinheiro que ele colocou na empresa vai evaporar, ele vai sumir. E aí ele vai falar, poxa vida, coloquei dinheiro na empresa e continuo pobre, não resolvi nada, não investi, não aumentei a planta fabril da empresa, não comprei máquinas e equipamentos, só paguei dívida e o dinheiro sumiu. Acontece muito isso. Por quê? Falta de gestão, falta de estratégia. Não adianta. Falta de processos. Falta de processos também, muito importante destacar. Quando a empresa não tem processos definidos, ela tem um alto custo operacional. Retrabalho, reprocessos, atividades que não tem nada a ver, que nem deveria existir, tá lá no meio, só aumentando o custo da operação. Sim. Excesso de funcionário explodindo pelo teto, porque falta de processo. Porque quando existe um processo, a mão de obra é ajustada de acordo com a necessidade da empresa. Mas não tem como ele saber, porque ele não definiu o processo. E às vezes é tão simples. Por exemplo, um processo, a pessoa pode montar ali no Canva ou no PowerPoint. Pode. E depois jogar para o Asana, para o Trello. É o que a gente tem feito. Pode, mas pode ser feito dessa forma, né? Desde que estudado, mapeado, medido.
medir Sim. resultados e no dia a dia identificando oportunidades de melhoria e atuando sobre ela, né? Porque não Sim, adianta e um criar. adendo aqui, ó. Nós somos clientes da Faros. E o Joel comentou sobre o Asana para a gente montar o processo lá. Gente, realmente teve isso. É uma ótima ferramenta, né? Sim, essa coisa da mão de obra, de alinhamento, de prazos. Nossa, melhorou muito o prazo. Né? A gente cria o conteúdo dos clientes, conteúdo de maio, de quem já aprovou o calendário, as artes já estão quase todas prontas para maio. E antes a gente entregava assim uma semana antes, no dia. E agora não, o negócio está bem fluido. Ele vira um painel, né? Ele vira um Sim. Kanban, se você quiser, né? Daí todo dia de manhã eu entro lá, Conta Azul e Asana, para monitorar tudo, sabe? Vejo no Asana que tem prazo vencendo com a equipe, já mando uma mensagem cobrando, lembrando, né? Bacana. E ter esse processo ajuda bastante mesmo. O negócio Com flui. certeza você ficou consegue- mais produtiva. Sim, você né? consegue ver sua capacidade também de produção. Quantos clientes você consegue assumir? Porque quando tá tudo bagunçado, se você pega mais cliente, vira aquela bagunça. E aumenta muito mais. E é o problema de muitas agências de marketing. Muita gente reclama o quê? Atraso. E com a Conectadas não vai ter esse problema, porque maio já Agora- está produzido, inclusive, entendeu? E um sistema de gestão aí, né? Sobre essas E entregas. gratuito, né? O Asana é gratuito. Isso que é legal. Ele Trello tem, também. ele tem as fases do gratuito e do É. premium deles, né? Mas é bem interessante. Todos eles vai ajudar você a fazer suas entregas Sim, dentro do prazo aí. com certeza. Vamos lá, então. Vamos aqui para parte que vamos falar das consequências dessas dívidas em excesso, dos passivos em excesso. Ó, tô falando bonito, gente. Então, fala aí pra gente um pouco sobre essas consequências, Joel. O que pode acarretar para a empresa se ela for prolongando isso? E outra, se ela não identifica, como você falou, às vezes chega um cliente para você e fala, minha empresa está bem, mas na hora que você vai fazer ali o ponto de equilíbrio, daqui determinado tempo não vai estar bem. Como que você pode estar esclarecendo aí para nós? Todo diagnóstico mostra uma realidade que o empresário não sabia que existia dentro da própria empresa dele. Porque não sabia, não tinha controle, não tinha informações de fato. Então, ele respondeu dentro do que ele estava olhando. E até dá essa falsa impressão, né? Por que dá a falsa impressão? Porque ele olha para o banco e vê o dinheiro. Só que em alguns pontos da empresa, ele tem uns... Se você for olhar assim, a projeção de fluxo de caixa, em alguns momentos do ano, ela fica muito apertada. Porque ele não considerou alguns custos que deveria. Por exemplo, férias e 13º salário de funcionário. Sim. Contabilmente, esses custos devem ser provisionados todo mês. Problema com garantia, ter que fazer retrabalho, comprar mais matéria-prima. Também. Então, causas que geram pelo acúmulo de passivos, né? Esses acúmulos de passivos faz com que a empresa ela tenha um desencaixe tão grande financeiro que ela compromete a operação dela, a planta fabril ou até mesmo necessidades operacionais para entregar ao cliente. Então, quando a pessoa começa a acumular dívidas e passivos, ele não tem capital de giro. Empresa que tem muito passivo, e a conta bancária até mostra que tem aquele dinheiro, mas aquele dinheiro está totalmente comprometido. Se ele não desenvolver um plano de ação para amortizar aquele passivo, gerenciar ele, fazer uma gestão de passivos, até gestão de riscos do negócio, pode ter certeza que ele vai enfrentar os seguintes problemas. Uma delas é a pedido de falência dos credores. Quando a empresa fica inadimplente e foge da condição de uma negociação com o parceiro dele, com o fornecedor dele, o fornecedor, via judicial, pede a falência daquela empresa. Obviamente que juridicamente, depois tem uns processos lá, mas eles podem trazer esse nível de problema para a continuidade do negócio. Outros problemas, ações trabalhistas. Então, funcionários começam a ser afetados, né? Não recebe direito, não tem os pagamentos que deveriam, sai de férias, não recebe, né? Entre outros. O que acontece? Funcionários começam a mover ações. Começa a ficar uma coisa muito perigosa. E outras situações também. Empresa começa a desonrar contratos.
ela vai enfrentar ações na justiça também, porque não está cumprindo com contratos de fornecimento, por exemplo. O dinheiro cai na conta lá, o banco come. Daí não consegue Também, honrar o compromisso. né? A empresa está enfrentando inadimplência, devendo para bancos, o cliente paga, o banco, né, absorve como forma de pagamento do que a empresa deve. A empresa não consegue processar o contrato, executar o contrato e não consegue fazer entregas. Consequentemente, esse cliente vai acionar a empresa na justiça, não tenha dúvida. Porque é a forma de eles garantirem os direitos deles, né? Sim. E tem até uma questão que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Às vezes a empresa faz a venda lá, faturei 10 mil, parcela lá em 10 de mil, só que o custo fixo dele, sei lá, é 10 mil também. Ele vai receber 1.000, só que ele tem que pagar 10 mil de conta. Isso daí, como que ele pode resolver esse problema? Diminuir a quantidade de parcela? Ou só isso? Não necessariamente, tá? A questão é assim, essa questão de parcelamento são acordos comerciais que muitas vezes precisa haver, porque senão ele não fecha negócio. Então, né? Isso pode ser uma particularidade daquela empresa, daquele negócio, do segmento, enfim. A grande questão não é essa. Se a empresa... Existe um indicador financeiro dentro dessas análises que a gente realiza do balanço, que se chama necessidade de capital de giro. Esse indicador ele precisa ser monitorado todos os meses. Existem algumas formas de monitorar essa necessidade de capital de giro e uma delas é estudar o ciclo financeiro da empresa. O ciclo financeiro da empresa revela a quantidade de dias que a empresa demora para pagar as suas contas, quantidade de dias para renovar estoque, quantidade de dias para receber as vendas. São dias médios, tá? Prazo médio de recebimento de vendas, de renovação de estoque e de pagamento de compras. Na maioria dos casos, o prazo médio revela que você paga primeiro e recebe depois, que é exatamente o que você está falando agora. Ele recebe de forma parcelada e vai receber essa venda muito depois do que ele gastou para entregar, para pagar o produto dele. Quando acontece isso, há uma forte necessidade de capital de giro na empresa. Todo empresário precisa ficar de olho nisso porque ele não pode prejudicar o capital de giro, que é a tesouraria dele. Essa tesouraria precisa ser protegida, porque é ela que vai dar garantia da operação da empresa. Então ele não pode ficar comprometido aquele capital de giro. Então tudo bem que o empresário vende para receber depois, paga agora, faz parte da operação. Por exemplo, construção civil. Constrói, gasta muito e tal, e depois recebe depois. Então, isso é comum, mas desde que ele fique de olho nos indicadores. Se ele não ficar de olho nessa gestão financeira, contábil, ele vai gastar o dinheiro, vai fazer toda a sangria do caixa, não vai ter dinheiro para operar e vai colocar a empresa em dificuldade e vai começar a enfrentar tudo isso aí que a gente está conversando agora. Entendi. Tá? E uma das estratégias aí, então, a gente pode estar falando para lidar com essas dívidas, seria ter um capital de giro. Capital de giro. Capital de giro para que ele possa absorver esses custos, pagar, receber depois com saúde. Entende? É para operar mesmo. Sim. E quais são as outras estratégias que você pode estar sugerindo, né, para um empresário que esteja passando por esse momento, além de buscar a ajuda da Faros, né? Acho que tendo um especialista do lado ali, nada melhor do que tentar sozinho, né? Mas quais são as estratégias aí que você pode sugerir? Para começar, estabelecer um modelo de gestão na empresa, porque na maioria dos casos isso acontece por falta de gestão. Né? O empresário, o profissional que está ali, ele não conhece de fato quais ferramentas ele precisa operar na empresa e por isso ele erra numa série de decisões. Por exemplo, preço. O fato de ele não saber precificar já contribui para tudo isso aí. A outra forma é não ter planejamento financeiro ou planejamento orçamentário. Alguns colegas chamam de budget, né? Que é estabelecer o orçamento da empresa. Quando isso não está mapeado, ele não tem nem meta para faturamento. Ele não sabe para onde ele vai e que volume que é isso. Isso já gera uma avalanche de consequências de problemas financeiros e operacionais.
É aquela história, né? Você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É bem isso. Então, é assim, começa revisando o teu preço. Segundo, faz um planejamento financeiro. Determina a sua meta de crescimento. Faz um mapa desses custos e anda dentro dele. Esse é o verdadeiro desafio para o empresário. Criar um mapa de custos para a empresa e andar dentro desse mapa. Se necessário, enxugar esse mapa, esses custos, exato, né? E fazer enxugar. Identificou coisas supérfluas, identificou tá coisas... dando perna, né? Você já começa a fazer corte. Alguns colegas chamam que custo é igual unhas. Tem que cortar todo dia. Sim. Olha que interessante. Porque assim, se você não está de olho nisso, o que vai acontecer ao longo do tempo? Ele vai crescendo, ele não vai tendo parâmetros, ele vai levando o dinheiro da empresa embora, como se fosse um ralo. Uhum. Eu acho que tem esse risco, principalmente quando a empresa está crescendo, o empresário começa a querer delegar o que ele fazia antes. E nessa hora de delegar, é bem diferente, por exemplo, a precificação. Eu falo isso por experiência própria. Né? Porque é só você ali fazendo, tal, mas de repente você assume uma estrutura maior, com pessoas com você ali, aí na hora que você começa a delegar, quando você vai ver, você está pagando para trabalhar. Acontece. Porque não fez essa revisão antes dos custos, da precificação, aí você tem que depois, dar um passo para trás, cortar e eu fazer Correto. alguma coisa até conseguir, né, corrigir o preço, Correto. né? É o famoso comentário que a gente fez no começo, né? É um radar. Você tem que ficar de olho nele. E tem empresas que o preço ele é revisado a todo momento. Tem empresa que o preço é revisado mensalmente. Depende da forma como o custo ele gira na tua empresa. Se você compra para acumular estoque para um determinado período, por exemplo, que não é o aconselhável, aí, nesse caso, você tem um período maior para usar o mesmo preço. Uhum. Tem empresas que ela precifica à medida que você compra. Você comprou, mudou o custo. Então, o que acontece? Já muda na gôndola, muda no seu sistema, enfim. Tem empresa que usa o mesmo preço por muitos meses ou até anos, usando o mesmo preço. Não tem como. Não tem como, a não ser que você está perdendo margem. Você sabe disso e você percebeu, faz parte da tua estratégia, por exemplo. Uhum. A nível de competição, de mercado, você derrubou o preço justamente por uma questão estratégica. Mas caso contrário, o preço tem que ser revisado com uma periodicidade muito curta. Sim. O custo muda. Hoje você compra no fornecedor, amanhã outra compra, o preço já é diferente, já é outro. Não tem como o preço absorver a operação. A gente vê pelos produtos no mercado. Antes era 1 quilo a embalagem, agora é 800 gramas. Né? E ainda vem assim, embalagem econômica, mais 100 gramas de brinde. Né? Sei. Tô sabendo. É bem isso, né? E qual outra estratégia aí? Uma última estratégia. Você falou acho que umas 3 já, né? Isso. Caixa rápido. Você acha que é uma estratégia legal a empresa planejar um caixa rápido? Pegar um produto ali que tem uma maior margem de lucro, um menor custo? Pode fazer. Você falou mix de produtos, combos. Você pode, a infinidade é grande, né? De possibilidades que você tem dentro de um negócio, dentro de uma empresa, né? Uhum. Criar combos, criar parcerias, criar canais de distribuição. São grandes as possibilidades, né? E você pode, de forma estratégica, derrubar preço para fazer caixa. Só que isso é uma solução muito paliativa, tem que ser rápido para levantar uma situação e correr atrás depois do seu prejuízo ou refazer teu caixa, que você acabou de adotar uma estratégia arriscada. Uhum. Depende, né, do que você pensa como negócio. É uma estratégia, mas tem que tomar um certo cuidado com isso. Se você não tiver indicador, você não tem uma forma de você medir isso, do impacto que isso está trazendo para a empresa, e isso de fato trouxe o resultado que você esperava, tem que estar medindo numa velocidade muito grande e ficar de olho nesse radar, porque senão, se você não tomar cuidado, você coloca a empresa em dificuldade. Uhum. Então, acontece isso. A empresa está passando por uma dificuldade agora, precisa levantar um dinheiro muito rápido. Ela faz algumas promoções, ofertas, derruba preço, enfim, e você cria volume.
No primeiro momento você resolve, mas a longo prazo você desenvolve outro. Entendi. Por quê? Porque você derrubou margem. Né? Muitas vezes você vende sem margem apenas para fazer um caixa naquele momento, para resolver uma sangria, um problema que você está enfrentando. Mas é uma solução curta, rápida e ela é perigosa. Se você não medir, deixar da forma que está, ou ficar fazendo isso com muita frequência, e você não projetou... Porque o que perpetua uma empresa? É lucro. Não existe nada que vai perpetuar uma empresa. Você pode ter um caixa naquele momento e enfrentar prejuízos contábeis. Você só sobrevive naquele momento enquanto você tem o caixa. Se você não projetou o lucro da empresa, ele não está na sua fórmula, no seu cálculo, no seu preço, em algum momento a empresa para, porque não tem como ela continuar, não existe lucro. Então não é quantidade de vendas, é quantidade de lucro. Isso, é a primeira opção, né? Que vai perpetuar uma empresa. Mas se você está passando por uma crise financeira, uma dívida, você pode pegar parte dos seus ativos, acelerar a saída dele para fazer caixa. Isso pode ser dos estoques ou até mesmo de ativo obsoleto. Máquinas, equipamentos que a empresa não está operando, por exemplo. E fazer caixa disso. Pode ser uma estratégia. Mas como eu disse, tem que ser... Dele, né? Mas como eu disse, é rápido, é um momento, é uma situação. Você vai lá, corre com isso e volta a revisar teus números e revisa a tua estratégia. Em paralelo ali em já. Paralelo, né, já junto. Se resolveu uma situação, já corre para resolver outra, que é o problema de margem da empresa. Entendi. E agora sobre a estratégia, né? De todas que você falou, qual que você julga uma das melhores estratégias para as empresas aí que estão precisando ter um fôlego a mais aí na parte da... Para começar é a gestão. A gestão? Administrar todos os recursos da empresa de forma inteligente e saudável. É o primeiro deles. Existem outras situações para você resolver o problema de passivos. Por exemplo, aqui. Bom, primeiro, estabelecer um orçamento de tudo isso. O que é orçamento? É levantamento de todos esses passivos e também de todos os custos da empresa. A empresa precisa continuar, tem que sobreviver. Nós estamos falando de muitas famílias, de muitos negócios que estão envolvidos ali. Como que eu faço para tirar a empresa dessa situação? Fazer uma reestruturação do seu passivo e começar a renegociar tudo. Refazer o ponto de equilíbrio da empresa e colocar esse passivo no meio desse ponto de equilíbrio para fazer ele pagar aquelas dívidas que você acabou de renegociar. Então você tinha um passivo enorme, estava grande, não tinha condições da empresa absorver aquilo. Faz uma proposta de negociação para todo mundo. Em último caso, a gente vai falar de recuperação judicial, que daí é via judicial que vai renegociar todo o passivo. Aí quando acontece isso, sai aquele administrador, vai ser nomeado um administrador judicial para poder continuar a operação da empresa. Mas não é a pauta agora aqui, né? Tá, indo já caminhando para cá, Joel, quais são os cases de sucesso aí da Faros? Né? Quanto tempo vocês estão trabalhando nessa área, Joel? Eu, profissionalmente, estou há 16 anos no mercado contábil, né? E como empresário, eu estou há 12 anos. Bastante tempo. Na contabilidade, né? Então, a Faros já ajudou aí quantos clientes, mais ou menos, nessa jornada? Tem bastante empresas, hein? Bastante empresas. Em torno de 300 a 400 empresas. Legal. Nesse processo todo. Vou ser sincero para você que isso é um desafio tão grande para o empresário, tão grande, que causa medo e assusta. Por quê? Porque nem todos têm essa ambição e amplitude de pensamento. Então, muitos têm muito medo, por exemplo, puxa, será que eu consigo? Será que eu vou? E às vezes falta conhecimento. Será que é para mim, né? Tem tudo isso. Tem uns que falam assim, não, do jeito que tá bom, tá ótimo. Tem alguns que são já engajados e vai para frente. Ele, de fato, ele vislumbra esse futuro e investe nele de fato. Tem que ter uma visão de futuro, tem que ter visão. Né? Tem que ter. Todo empresário, palavras do nosso amigo Flávio Augusto, visão, coragem e competência. Todo empresário tem que ter isso. Senão,
ele não consegue avançar. Em algum momento ele frustra, ele para por medo, né? Ele também não enxerga esse futuro e muitas vezes não tem a coragem, porque empresário tem que ter coragem. Tem. Uma coisa que eu falo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Coragem não é ausência de medo, é apesar do medo. Eu acho que o medo é algo que faz parte do ser humano, né? A gente tem nossos medos, né? Faz parte. Mas uma coisa é você ceder ao medo, outra coisa é você enfrentar o medo, né? O medo nos mantém vivos, na verdade, né? Só que também ele impede de crescer. Sim. Então você tem que avançar com cautela, com cuidado, né? Porque não pode fazer certos absurdos, né? A gente tem limites que a gente não pode enfrentar, né? Sim. Isso é fato. Mas sempre indo além, desafiando esses limites, dizendo eu posso crescer mais, eu posso ir além, vamos junto, né? Vambora. A gente tem que estar sempre assim todo dia, né? O empresário tem que estar renovando suas energias diariamente. Sim, muito legal, Joel. E conta um pouco aí, alguns cases de sucesso que a Faro já atendeu, a empresa não estava muito bem financeiramente, ou estava engatinhando ainda, né? E daí vocês conseguiram ajudá-los. A gente, como eu estava dizendo, a gente veio do modelo tradicional, né? Que é aquele modelo básico, até por conta a gente foi formado a ser isso, né? E na formação de contabilidade, a gente não foi formado para ser gestor, para ser, né, gestor de negócios. A gente fazia contabilidade. Só que a contabilidade por si só não poderia. Tinha que ter gestão de negócios. Então, à medida que a gente ia caminhando, a gente foi percebendo que tinha que melhorar, que tinha que mudar. Aquele contador tradicional, ele está ficando ultrapassado. No entanto, que quase não está existindo espaço para ele. E aí, o contador que está vislumbrando um futuro melhor é aquele contador consultor, o contador consultivo. Então, à medida que fomos desenvolvendo o trabalho e fomos enfrentando desafios junto ao empresário, sempre buscamos o futuro dele trazendo uma segurança financeira para o negócio. Para isso, toda vez que ele apresentava desafios ou situações que ele não conseguia achar uma saída, a gente somava as forças com ele para desenvolver outras ideias. E fazia ali um toró de palpites, né, que é o brainstorming para o negócio dele, criando outras situações, outras alternativas. Para você ter uma ideia, teve negócios, situações de a gente conectar outras empresas para trazer saúde para o negócio dele. Mais canal de distribuição, mais parcerias, mais segmentos para ser atendidos. E isso vai muito além do que produzir contabilidade. Tem que vislumbrar negócio. Sim. Então, esses casos, né, esses cases, faziam que eles surgiam por conectar outras empresas àquele negócio, porque eu estava vendo que ele tinha oportunidades de negócio e precisava de mais conexões. E muitas vezes, nós que estamos ali administrando várias contabilidades, várias empresas, a gente sabe que ali tem potencial que conecta um outro. Sim. Então chama para o café. Então teve muitas situações nesse cenário. E teve outras situações de ampliar capacidade de entrega, de produção, profissionalizando a empresa, melhorando a gestão do negócio. Então, não sei se comento o nome das empresas, sim ou não, até porque eu não... Exemplifica, do ramo tal, estava assim e ficou assim, contar um pouco. Ramo de empreiteira de obras, né? Esses ramos, por exemplo, tem uma amplitude muito grande na construção civil, né? E a construção civil sempre aquecida, sempre no mercado explorando cada vez mais crescimento. E essas empresas, porque o empresário, ele também tem muita necessidade de gestão, de conhecimento, de negócios, e muitas vezes falta um pouco de conhecimento mais estratégico, né? Porque muitas vezes os nossos empresários, eles vêm muito preparados para fazer. O técnico, operacional. O técnico, a operação. Então, ele é muito bom naquilo que ele faz.
Mas quando fala-se de conexão de outras oportunidades de negócio, ele precisa de um empurrão, né? Gerando mais ideias, mais conexões, mais café com negócios, mais networking, por exemplo. Então, falta muito isso. Então, nesse caso aqui da construção civil que eu estou comentando, geramos a ideia para ele de ele ir para um ramo mais industrial. E quando ele foi para o ramo industrial, houve uma motivação suficiente para profissionalizar a empresa, legalizar ela no nível adequado, porque não estava. E isso, quando ele profissionalizou a empresa e foi para um aspecto mais inovador, mais apresentável, inclusive até a nível de publicidade, de marketing, por exemplo, ele evoluiu um faturamento de 40 e foi para 360 mil. Uau! 320 mil. Tá aqui do nosso ladinho esse cara aí como caso de sucesso. Outras empresas que também a gente realiza consultoria nela, ele estava num cenário muito apertado entre o fornecedor dele e o preço de venda que ele poderia praticar. Essa margem estava muito apertada. E aí, ou ele desenvolvia muito mais fornecedores para poder atender o mercado dele, ou ele tinha que partir para a fabricação. Ele achou a proposta atraente, conectou algumas peças-chave para que aquilo acontecesse, reuniu as peças, todo mundo entendeu a proposta e aceitaram o desafio, e ele começou a construção de uma planta fabril. Falou com um parceiro financeiro que precisava de um capital de giro para investir naquela empresa, reformulou todos os preços e custos da operação, e a partir daquele momento ele começou a fazer a própria fabricação. Hoje é a maior fábrica do país. Uau. Desse tipo de produto que eu estou comentando agora. Mas para isso ele foi um cara visionário, enxergou a oportunidade e começou a conectar as peças, como se fosse um xadrez, né? Sim. E aí ele foi conectando todo mundo ao propósito do negócio e deu muito certo. Deu muito certo. Legal. Esses são alguns dos casos, São alguns né? dos casos. Todos os dias tem oportunidades. Todos os dias. Legal. Todos os dias estou buscando quem é que eu vou ajudar hoje. Muito legal. Gostei dessa frase. Todos os dias tem uma oportunidade. Todo dia quem tem. vou ajudar hoje. Todos os dias tem. Se eu procurar, eu acho. Sim. Ó, gente, procura oportunidade que todos os dias tem oportunidade de você É ajudar isso aí. alguém. Então, assim, a intenção da Faros é ajudar você, empresário, a ter uma saúde, né, da sua empresa ali adequada para que você consiga atingir o seu sonho, né? Exato. Porque a gente não é empresário por ser, é porque a gente tem sonhos. Que às vezes a CLT limita, sei, né? Tem pessoas que preferem CLT. Mas a gente tem sonhos, desejos, e para realizar a gente precisa ter tudo muito bem planejado agora, para depois não chegar lá na frente, quebrar e falar, poxa, por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, não busquei ajuda, né? Ajuda adequada. Então, a gente já está indo aqui para o final do nosso podcast. Joel, acho que eu não pedi a rede social de vocês. Fala aí qual que é o @ de vocês, por favor. Faros Consultoria. Faros Consultoria com PH. PH, tá? isso aí. PH. Sigam lá o pessoal da Faros no Instagram. Se você está aqui no YouTube, não sei se está vendo esse podcast pelo canal da Faros ou da Conectadas. Se estiver no canal da Conectadas, segue a Faros, tá bom? Bom, vamos recapitular então o que a gente conversou aqui. Quais são os principais motivos, resumidamente? Do endividamento? Isso. Falta de gestão, primeiro deles. Quais são as consequências? Falência de problemas operacionais, ações na justiça, trabalhista, são vários, viu? Qual a principal estratégia para lidar com isso? Com o endividamento? É. Revisar os preços, fazer o orçamento financeiro e redefinir o ponto de equilíbrio com amortização de passivo. Ótimo. Dá aí algumas dicas finais para o pessoal lidar com essas dívidas em excesso. Reestruturar o passivo, fazendo propostas de renegociação, incluir essas propostas dentro do ponto de equilíbrio financeiro. Amplia o ponto de equilíbrio da empresa, vai fazer a empresa vender mais. É meta, isso é meta.
Tem que levar muito a sério esses números aí, porque não adianta fazer número e não tomar algumas decisões na empresa. Tem que decidir, tem que cobrar, tem que se reunir, enfim. Entrar em ação. Entrar né? em ação mesmo. Não esperar Toda resolver. crise, porque isso é uma crise, a gente está falando aqui. Problemas com dívidas é crise. Primeira coisa, assumir o controle dela. Você manda nessa crise. Faz um planejamento dela, toma ações sobre isso, revisa teus preços, faz gestão financeira sobre tudo isso daqui, fica de olho nesse radar e põe a panela para ferver. Bota para acontecer. Boa. Tá bom? Isso aí, pessoal. Bom, Joel, foi muito legal aqui nosso bate-papo. Obrigado. Se vocês quiserem saber mais aí, né, mais dicas, algum conteúdo que você acha relevante para o seu negócio, coloca aí no comentários que nós vamos voltar mais vezes aqui com o Joel. Bacana. Para trazer assuntos que podem ajudar o seu negócio a crescer aí, ter resultados e dinheiro no bolso, né? Que é o mais importante, é o lucro. É o que busca, né? É o que busca. Saúde financeira. Sim, gratidão, Joel. Muito Obrigado obrigada. pela oportunidade. Um excelente Imagina. trabalho. Obrigada, vocês também. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. obrigado.